Bom, você tem uma empresa no Simples Nacional e você quer saber como que você faz para economizar mais impostos aí no momento de pagar a sua guia. Você não sabe se está enquadrado direito, quais são as regras que se aplicam, por que que a guia do Simples Nacional vem com um valor tão alto, por que que vem o diacho do INSS dentro da guia do Simples Nacional, que é uma boa parte, dependendo do anexo, dependendo de como a sua empresa está enquadrada, é um dos principais valores que é pago na Guia DAS. Então, se você quer entender um pouco das regras e como fazer para economizar, acompanhe o vídeo até o final que nós vamos tratar um pouco desse assunto. Olá, eu sou Wagner Germano, contador e CEO aqui da Expensive Contabilidade. E no vídeo de hoje a gente vai tratar aí sobre a economia, as regras tributárias envolvidas aí dentro do Simples Nacional, como que a gente consegue fazer, quais são as estratégias, as regras que nós conseguimos levar em consideração para economizar um pouco de impostos aí, né? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, verifica a sua inscrição, curte, compartilha se você gostar desse tipo de conteúdo e manda lá para o seu amigo que também tem uma empresa no Simples Nacional ou que já perdeu a condição de Simples Nacional por inadimplência, tá bom? Então, vamos logo para o vídeo, vamos tratar um pouco do assunto, o que é o Simples Nacional. Eu já fiz vídeos aqui no canal, vou deixar aqui para vocês, vídeos explicando detalhadamente o que é o Simples Nacional, que é um regime especial. Para você fazer parte, tem que seguir algumas regras. Não são todas as atividades. Então, é um tema mais delicado, um tema mais aprofundado, que eu estou deixando aqui o vídeo para vocês que vocês consigam acompanhar na íntegra o que é o regime Simples Nacional, quais são os detalhes e as características. Vamos tocar exclusivamente agora sobre a questão dos impostos, a economia dos impostos. Bom, o primeiro ponto que você tem que se atentar é qual é a faixa de receita bruta de faturamento que a sua empresa está. Se a sua empresa faz parte do Simples Nacional, cada atividade sua, se você tem mais de uma, representa ou pode representar mais de uma tabela. Então, o Simples Nacional, ele tem ali os seus anexos e tem algumas tabelas. Atividade comercial, atividade industrial, atividade de prestação de serviço, algumas outras atividades médicas, algumas outras atividades específicas e especiais que são tratadas de forma separada. Então, por isso também da importância da assessoria certa que você tenha para o seu negócio. Dependendo da tabela que você faça parte, existe as alíquotas de impostos, existe também a faixa de receita bruta, o faturamento anual estimado e o realmente executado pela sua empresa. Então existe uma faixa que nós chamamos faixa de receita bruta, ou faixa de receita bruta acumulada, ou faixa de faturamento, como que você queira chamar. Então existe uma faixa que é de acordo com o que a sua empresa fatura. E para cada faixa você tem um percentual de imposto. É claro que o cálculo é um pouco mais complexo, tem parcela a deduzir. Então a primeira coisa é você identificar qual é a faixa e qual é o impacto que está tendo na sua empresa. Primeira coisa. Um segundo ponto que nós temos que se atentar, as atividades, o planejamento que foi feito para as atividades da sua empresa. Por quê? Dependendo da atividade, você pode estar no anexo X ou anexo Y. Por exemplo, uma empresa de web design, de marketing, pode estar pagando 15,5% inicial de imposto. Só que quem faz marketing direto, não, paga 6%. Então, dependendo de um planejamento, dependendo da sua atividade, o enquadramento correto vai fazer com que você pague mais ou menos impostos. Então, a atenção às atividades ela é muito importante. Né? Tem pessoas que chegam e querem colocar 300 quinais, 300 atividades dentro do diacho de um CNPJ. Colocar padaria, com oficina mecânica, com floricultura. Não tem motivo, não tem razão para se fazer isso. Primeiro que são atividades, que eu dei exemplo aqui, completamente divergentes uma da outra. Então já estaria errado. Mas tem pessoas que querem colocar 1 milhão de atividades dentro do CNPJ e não tem necessidade. Isso vai impactar em taxa de fiscalização de estabelecimento. Isso vai impactar. Teve um caso, vou trazer um caso aqui para vocês de um cliente nosso. Ele tem uma adega, abrimos a empresa, foi uma empresa mesmo, aberta do zero. E tinha lá a atividade principal, era revenda de bebidas, tal, atividades relacionadas à adega. Ele incluiu algumas outras atividades. Venda de laticínios, sempre tem uns petiscos ali, venda de laticínios. Colocou várias outras atividades, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas. Ele colocou, salvo engano, foram 9 atividades. 9 atividades.
sendo que precisava apenas ter uma. Nós explicamos as consequências que poderia acontecer. Não, eu quero assim, tal, legal. E provavelmente veio com orientações de outro profissional, então já tinha uma ideia formada. Perfeito. Abrimos a empresa, taxa de vigilância sanitária emitida pela prefeitura, R$ 4.800. R$ 4.800. Nossa, mas por que tudo isso? Aí a gente pega e explica. Tá vendo as atividades que você colocou? Colocou atividade. Essa atividade é passível de vigilância sanitária, essa é passível, essa é passível. Para cada atividade, algo em torno de R$ 700. Não foram todas que foram tributadas, né? Que foram tributadas, ó, que tiveram que pagar essa taxa de vigilância. Mas chegou a 4.800. E aí nós tivemos que entrar com o processo na prefeitura, fazer as alterações, junta comercial, Receita Federal. Por quê? Porque não precisaria. A atividade dele já era de adega. Já era atividade de revenda de bebidas e os congêneres, né? Que também é vendido por uma adega. Já tinha o suporte suficiente. E aí nós conseguimos reduzir esses 4.700 e pouco, não me recordo o valor exato. Isso caiu para, salvo engano, R$ 1.200. Ainda é um valor alto. Aí agora você pensa, todo ano tem que pagar a taxa de vigilância sanitária para a prefeitura. Todo ano tem que pagar a taxa de fiscalização de estabelecimento, sem contar os impostos. Assim. Então, o planejamento da atividade econômica que você vai escolher é um dos primeiros e o principal. A gente, inclusive, faz uma análise para ver se essa atividade específica pode fazer parte do Simples, caso você deseje fazer parte do Simples. Eu já fiz vídeo aqui informando que nem sempre o Simples Nacional é vantajoso, nem sempre o Simples Nacional é uma vantagem. Então, dependendo do contrato, do vulto que você tiver, o Simples Nacional não é tanta vantagem, porque você não vai conseguir fechar um contrato muito grande. Isso também acontece com o MEI, já expliquei aqui no canal também. Pode verificar os vídeos aí que você vai encontrar. Então, às vezes o seu regime tributário é uma limitação para você, porque o seu cliente está pensando no que ele vai aproveitar do valor que ele está pagando para você. Aproveitação de créditos tributários, né? Então não é somente você cobrar mais barato. Ele tem que ver, analisar, e ele faz isso, exceto se for valores muito pequenos. Então, o seu cliente não vai ligar tanto para créditos tributários. Agora, se for um contrato maior, uma empresa do lucro presumido, lucro real que estiver te contratando, estiver comprando alguma coisa de você, ele vai querer saber o seu regime tributário para saber se ele vai ganhar alguma coisa em troca, além do valor que ele está te pagando, se ele consegue recuperar um pouquinho aí do que ele te pagou. Então, a escolha da atividade é tão importante quanto a abertura da empresa. É algo que tem que ser analisado antes de abrir a empresa. E isso, claro, vai impactar diretamente na sua atividade que está ali nos anexos do Simples Nacional. Isso com certeza vai impactar. Então, um bom planejamento, ele pode tirar sua empresa de 15, 15,5%, jogar para 6%. Estou dando um exemplo aqui. Você pode sair de 8,5% simplesmente por conta de uma escolha de atividade. Simplesmente pela escolha da atividade ser feita de forma correta. Isso também é um planejamento. Se você pegar 15,5%, você tem uma redução de 9,5%, de 15,5% para 6%. Você tem uma redução de 9,5%. É muita coisa. Você está pagando mais que o dobro. Você pode estar pagando mais que o dobro do imposto que você deveria estar pagando. E essas pequenas escolhas, esses pequenos detalhes que vai diferenciar o quanto vai sobrar no seu bolso e o quanto você vai repassar para o governo. Esses planejamentos, parece besta, né? Parece algo, é só escolher uma atividade e colocar lá. Não é só escolher uma atividade e colocar lá. Isso que vai diferenciar uma empresa de autônomos, de profissionais amadores. Eu tenho um CNPJ. Quantos meses não tem aberto? Tem CNPJ, e aí? Não vale de nada, a maioria. A maioria não estão inadimplentes. A maioria é só para pagar INSS. Inclusive faz errado, porque se você pagar INSS, tem algumas formas de você pagar menos INSS, pagando autônomo de forma facultativa. Então, é isso que vai diferenciar uma empresa que é lucrativa para uma empresa que está simplesmente sobrevivendo. Não gera grandes frutos. E isso, claro, faz
total diferença quando você tem uma assessoria profissional. Quando você tem uma contabilidade profissionalizada, com sistemas, com tecnologias, onde vai, com 2 cliques eu sei se a sua atividade está valendo a pena ou não. Com 2 cliques eu sei qual é a sua faixa de receita bruta. Com 2 cliques eu consigo saber se você não teria uma outra opção de regime tributário melhor, ou até mesmo dentro do Simples. Esse simples planejamento que eu fiz, eu falei com uma empresa saindo de 15,5% para 6%, economizando 9,5% de imposto. Então, são essas diferenças que vão fazer a sua empresa sobreviver no mercado, que a sua empresa seja lucrativa. Não adianta você ter empresa e faturar, faturei 1 milhão, e aí? Você teve lucro? O que interessa é o lucro. Nós montamos uma empresa justamente para ter lucro. Eu não monto uma empresa, não é uma casa de caridade, não é uma igreja, né? Então, apesar que tem umas igrejas aí que é muito melhor que muita empresa aí, mas não vamos entrar no mérito aqui de questões religiosas, de assuntos religiosos, mas tome cuidado com as atividades que você vai escolher, sente com o contador, converse com ele, apresente as suas necessidades, tente pegar o feeling, se ele é uma pessoa que entende do assunto, se ele sabe do que ele está falando, se ele tem ferramenta, se ele consegue te dar um suporte referente ao que você precisa, tá bom? Então, acredito que eu consegui resumir o que você precisa. Acredito que eu consegui passar a informação do que você precisa, fazer as análises, identificar a sua faixa de receita bruta para que você consiga fazer um planejamento. Não saia tacando atividades no seu CNPJ sem necessidade. E ele pode te levar para um outro anexo, para um outro perfil de empresa, e aí você acabar pagando talvez até mais impostos do que o devido. Tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo.